Então, pessoal, vamos falar agora sobre a dinâmica do nosso braço robótico, né? Vamos falar sobre essa resposta do nosso robô em relação à velocidade, à estabilidade e à precisão. Em relação à velocidade, vai ter essa característica em relação aos atuadores, né? Aceleração e torque do nosso atuador. Em relação à estabilidade, vai ser a capacidade de amortecimento das oscilações do sistema ao chegar na posição final. Ao chegar na posição ideal, a velocidade deve ser zero e o menor número possível de oscilações, ok? E a questão da precisão vai ser o erro em relação à posição final que nós iremos conseguir, ok? Então vamos lá, né? Quanto à aceleração e ao torque, nós sabemos que o sistema de controle, ele é quem gerencia o nosso atuador. É ele que vai controlar a potência que vai ser colocada no nosso atuador para alcançar a velocidade máxima que nós desejamos, ok? Porém, em toda a partida, quando nós estamos falando de um robô, se faz necessário uma zona de aceleração para vencer a inércia, tá, do nosso robô e ele ganhar velocidade gradativamente. Se eu colocasse uma potência máxima logo no início do meu movimento, possivelmente eu iria danificar a caixa de redução que eu teria no meu motor, tá ok? Se eu não danificasse logo de imediato, eu começaria a causar folgas, que mais para frente nós veremos que vai causar o que? Uma imprecisão do nosso sistema, ok? Então o nosso sistema de controle ele vai ter que gerenciar uma zona de aceleração. Chegando na velocidade máxima, ele vai manter essa velocidade máxima no maior tempo possível, no maior intervalo de tempo possível, e quando ele estiver se aproximando da posição final, ele terá que entrar em uma zona de desaceleração para que ele venha chegar na posição final com uma velocidade nula, ok? Então aqui deixa eu só exemplificar para vocês, olha, zona de aceleração, velocidade máxima, ok? E aqui, ó, uma zona de desaceleração, ok? Novamente aqui, zona de aceleração, velocidade máxima e desaceleração. Lógico que dependendo da variação que você vier colocar, né, variação de posição ou variação angular da sua junta, pode ser que não dê tempo suficiente para você atingir a velocidade máxima, tá ok? Então, lógico, se você der pequenos steps para chegar em um deslocamento final muito grande, e for dando de pequenos steps, utilizando zona de aceleração e desaceleração, você vai gastar muito mais tempo do que se você desse um step maior, em que o seu sistema pudesse alcançar a velocidade máxima, tá ok? É o que ele está dizendo aqui, ó. Zona de aceleração, velocidade máxima, desaceleração, ok? E aqui nós temos vários pequenos steps sendo dados no nosso sistema, ok? Lógico que o tempo que ele vai levar para alcançar um ângulo final com pequenos steps será maior, ok? Bem, quanto à estabilidade, é a capacidade do manipulador robótico chegar na posição final com velocidade zero, com velocidade nula, tá? Que seria o ideal. Mas nós sabemos que o sistema de controle, mesmo fazendo com que ele chegue lá naquela posição final com uma velocidade mais baixa possível, próximo do zero, pode ser que venha causar oscilações no braço robótico. Tudo isso contribui para diminuir a estabilidade do nosso sistema, ok? Então, olhem só, a estabilidade é uma medida relacionada com o tempo necessário para que o órgão terminal atinja o ponto determinado com uma dada precisão, ok? Ele está até relativizando aqui estabilidade em função da precisão. Mas estabilidade é essa capacidade de chegar naquele ponto final com velocidade nula com menor nível de oscilações possível no seu sistema, ok? Sendo que, olha só, velocidade e estabilidade em um sistema, né, em um manipulador robótico, são parâmetros antagônicos. Quando você tenta melhorar um, você acaba piorando o outro, tá ok? Então, se você tenta conseguir uma melhor velocidade ou uma maior velocidade, melhorar o tempo de resposta do seu sistema, você acaba criando uma instabilidade maior. As oscilações que surgirão no seu sistema serão maiores. Então terá que tomar um cuidado para você fazer um ajuste para que consiga entrar em equilíbrio velocidade e estabilidade do seu sistema para que uma tarefa seja realizada
de acordo com os requisitos de projeto, tá ok? Aqui só mostrando para vocês, olha, uma curva, né, sobre a amortecida, tá? E aqui uma curva subamortecida. Dependendo de como o seu sistema vai reagir, pode ser que ele possa ser implementado em uma tarefa ou não. Digamos, esse sistema aqui, ó, subamortecido, se fosse, por exemplo, em um corte de chapa, o seu robozinho, o braço robótico, viesse cortar uma chapa, quando estivesse chegando no ponto final ele passasse, retornasse, passasse novamente. O que iria acontecer? Você estragaria tanto a chapa que você está cortando ali, que você está selecionando, quanto o restante da chapa que poderia servir para um outro corte, ok? Então, este tipo de comportamento aqui não seria apropriado. Se você coloca sobre amortecido, no corte da chapa ele tem uma velocidade maior no início, quando vai chegando no final ele vai diminuindo a velocidade, até chegar naquele vértice que ele vai mudar de direção no corte, tá ok? Vamos continuar falando aí então sobre a precisão dos movimentos. Vamos falar de resolução espacial, precisão e repetibilidade, tá? A resolução espacial vai depender da inexatidão do seu sistema relacionado a folgas que ele possa ter, né? As folgas mecânicas e o incremento mínimo que o seu motor, o seu atuador pode implementar no seu sistema, tá ok? Só lembrando para vocês, né, que quando nós estudamos o motor de passo, existia lá a resolução do motor de passo e o incremento relacionado a ele. Sendo que este incremento do motor de passo, ele poderia ser variado de acordo com o método de acionamento, a estratégia de acionamento, né, de comandos que eu utilizava. Podendo ser de passo completo, né, meio passo ou micro passo, ok? Isso influencia na resolução espacial do seu robô, né? Qual seria a variação mínima para ele sair de um ponto ao outro? Qual seria a menor distância entre dois pontos que o meu robô consegue posicionar a minha ferramenta de trabalho para a realização de uma tarefa, tá ok? Quanto à precisão, é a capacidade do seu robô posicionar a ferramenta de trabalho em um ponto repetidas vezes e o erro entre, né, a posição final desejada e alcançada ser muito pequeno. E estes movimentos serem muito próximos um do outro, ok? Então esta é a precisão que nós teremos no nosso robô, no nosso manipulador robótico, tá ok? Que também, né, é muito parecido com o conceito de repetibilidade. Você repetir várias vezes este movimento e esses movimentos sempre ficarem muito próximos um dos outros, tá ok? Eu vou passar para vocês aqui uma diferença entre precisão e exatidão, tá ok? Bem, aqui neste primeiro exemplo nós temos precisão e exatidão. Por quê? Eu consigo ficar muito próximo do meu alvo, né, do desejado, e repetidos movimentos também estão muito agrupados, estão muito próximos entre si, ok? Neste segundo caso aqui, eu tenho uma precisão, porque os movimentos estão muito próximos, mas eu não tenho exatidão porque está muito fora do meu alvo. Isso daqui significa o quê? Que no meu conjunto lá, por exemplo, no meu manipulador, eu não tenho muitas folgas. Então, os movimentos são muito parecidos. E a partir de uma regulagem, eu conseguiria melhorar a exatidão. Possivelmente eu conseguiria melhorar a exatidão através de algumas regulagens mecânicas, tá ok? Aqui nós temos, né, ele é exato, mas não é preciso. Por que ele é exato? Está próximo do target, do alvo, mas porém, né, digamos assim, a posição final dos meus movimentos estão muito distantes entre si. Não houve ali uma boa repetibilidade, tá ok? Ficaram dispersos esses movimentos. Geralmente isso acontece por folgas mecânicas, tá ok? Aqui nós não temos nenhum movimento preciso, nem um movimento exato, né? Nós temos folgas mecânicas e possivelmente realmente não conseguiremos fazer nenhum ajuste. Aqui realmente ele está muito fora. Quando eu tenho aqui, né, um movimento exato e não preciso, que é a questão de folgas, não é com ajuste no seu sistema que você vai conseguir consertar isso. É realmente indo lá e consertando aquele problema mecânico das folgas que existem no seu manipulador robótico. Ok?
Então nós falamos hoje sobre a resolução, né, do nosso robô. Mas como que nós podemos calcular esta resolução? Só lembrando para vocês que a resolução é o incremento mínimo na posição do nosso robô. Qual seria o incremento mínimo, por exemplo, em x, em y, em z? Isso falando de coordenadas cartesianas do nosso robô. Para que nós consigamos calcular a resolução do nosso robô, nós precisaremos modelar matematicamente este robô. E aí a gente vai começar por um exemplo bem simples. Digamos que eu tenho um robozinho com 1 grau de liberdade, possui uma junta rotacional, tá? E um elo. Eu chamei este elo de A, tá ok? E o ângulo da minha junta aqui, eu estou chamando de θ. Bem, eu tenho a coordenada aqui x e y para a posição inicial com θ. Com a variação Δθ, eu passo a ter y', né, e x' como posição final. Como que eu consigo fazer o cálculo aqui? Como que eu consigo fazer a modelagem? Bem, eu sei que x é A cosseno de θ. Ó. X é A cosseno de θ. E quem é y? É A seno de θ. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade. Quem é o x'? X' seria A cosseno de θ mais Δθ. Eu teria o meu x'. E quem seria o y'? O y' seria A seno de θ mais Δθ. Seria o meu ângulo final, ok? Então eu teria tanto x, x', y, y'. A resolução seria essa variação mínima. Qual seria a variação de x e qual seria a variação de y para um dado robô? A variação seria x menos x', né? E a minha variação em y seria y menos y'. Eu poderia calcular dessa maneira, pegar, né, x menos x', y menos y', tá? Ou eu posso calcular essa resolução fazendo a derivada de x e de y. Por quê? Se x menos x' e y menos y' estiver tendendo a zero, é uma derivada, tá ok? Então posso aplicar o princípio da derivada. Ou poderia, se eu pegasse lá x menos x' e y menos y', substituir por alguma identidade trigonométrica que eu vou chegar no mesmo resultado final, tá ok? Por derivada é mais simples. Fazendo a derivada, nós teremos que ΔX, né, que seria a derivada de x em relação a θ, seria, vamos voltar um pouquinho aqui, derivada de x em relação a θ seria A, como o meu θ aqui é uma função, eu teria aqui na frente, né, o θ'. Θ' é a variação de θ, que eu vou chamar de Δθ, vezes menos cosseno de θ, seria a minha derivada, ok? E a derivada de y, né? Derivada de y seria A Δθ, que seria a mesma coisa que θ', cosseno de θ, ok? Como a resolução eu vou calcular em módulo, então basta colocar o resultado de seno e cosseno dentro de módulo que eu tenho uma equação geral para o cálculo da resolução daquele robozinho ali específico com 1 grau de liberdade e uma junta do tipo rotacional, ok? Então ΔX fica sendo A, variação de θ, multiplicado por seno de θ, só lembrando para vocês, θ é a posição que aquele bracinho se encontra. Para cada posição que ele se encontrar, para cada posição angular que ele se encontrar, eu teria uma resolução naquele ponto. Só lembrando para vocês, o que é a resolução naquele ponto? Seria qual o incremento mínimo que eu teria em x e em y, tá ok? Isso tem a ver com a característica do atuador que ele vai estar trabalhando, tá ok? Nós vimos lá nos motores de passo, eu tenho um motor de 100 passos, né? De 100 passos, qual é a resolução dele? Um motor de 100 passos dá 3,6 graus, tá ok? Lembrando aqui mais uma vez, né? Vamos trabalhar no sistema internacional. Se vocês utilizarem essas equações, o ângulo em radianos, tá ok? Não se esqueçam, o ângulo em radianos. Então fizemos aqui a primeira modelagem. E se eu tiver duas juntas, como que fica essa modelagem? É o mesmo raciocínio, vamos lá. Quem é x? A1 cosseno de θ1 mais A2 cosseno de quem? θ1 mais θ2, ok? Eu tenho x. Quem é y? A1 seno de θ1 mais A2 seno de θ1 mais θ2. Eu tenho y.
Fazendo a derivada de y e de x, nós vamos chegar na resolução. Meu ΔX é igual, né, a Δθ1 multiplicado por que módulo? Porque eu só quero mesmo a variação, tá ok, pessoal? A1 seno de θ1 mais A2 seno de θ1 mais θ2, mais Δθ2 multiplicado por A2 seno de θ2. E a variação em y? Variação de θ1 multiplicado por A1 cosseno θ1 mais A2 cosseno θ1 mais θ2, mais o Δθ2 mais A2 mais A2 cosseno de θ2, ok? Então, só lembrando para vocês de onde que saiu isso daqui, saiu da derivada de quando eu faço a modelagem de x e de y. Só lembrando para vocês, θ1 passa a ser uma função e θ2 passa a ser uma outra função, tá ok? Por isso que quando eu apliquei a minha derivada aqui, aparece a derivada de θ1, que eu estou considerando aqui como se fosse a variação de θ1, e a derivada de θ2 como se fosse uma função, que eu estou considerando aqui como se fosse a variação de θ2.